pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa última conversa falando sobre a construção filosófica do Estado e o papel do cidadão nessa construção? E aí pessoal, tudo bem? É um imenso prazer ter vocês aqui novamente conosco. Fico muito feliz de tê-los na minha companhia. Meu nome é Patrícia e estamos hoje aqui para continuar nessa conversa sobre a figura filosófica do Estado e a formação então dessa ideia, que até hoje permeia a nossa vida. Não só no Enem, como também em diversos cursos, vocês vão ter e verificar essa necessidade de discutir melhor a figura do Estado, né? Como a gente sabe, o Estado não é uma construção que surgiu da noite para o dia. A gente viu na última aula a figura da polis romana, grega, com a ágora, depois a gente passou pelo período feudal e chegamos finalmente num ponto em que há uma grande discussão sobre a figura do Estado, que é a Idade Moderna. Se a gente for pegar lá no século XII, nós temos um pensador chamado Tomás de Aquino, que já estava numa fase de transição de feudalismo para o período do Renascimento. Tomás de Aquino, ele trazia a ideia de que Deus escolhia os senhores feudais e, portanto, a igreja tinha o poder temporal sobre seus súditos. O que isso quer dizer? Quer dizer que não se justifica pela proteção que eu tenho necessidade de ter. O bem-estar que o Estado deveria me garantir era, em última análise, regido por leis divinas. E, portanto, algumas ideias derivam daí, até mesmo como uma estratificação da ideia de caridade, uma derivação. O que isso quer dizer? Tomás de Aquino foi o primeiro pensador que falou sobre preço justo, ou seja, a gente já vê que a figura do comércio começa a ganhar um certo peso, tanto que ela é discutida em alguns dos seus escritos. Só que quando o comércio começou a ganhar um vulto muito maior, ou seja, deixou aquela figura que nós tínhamos na idade feudal de subsistência, ou seja, eu planto para comer, eu guerreio para me garantir, a gente começou a voltar àquela ideia lá da antiguidade clássica de, opa, eu posso plantar para vender, eu posso guerrear para saquear, ou posso guerrear para conquistar mais terrenos e ter mais capital. E a partir então dessa ideia é que a gente entra em contato com outras sociedades, principalmente do Oriente. Entre elas, destaque-se a sociedade da Índia. O povo que vivia na Índia, eles vendiam uma mercadoria que hoje pra gente parece muito simples, que são as especiarias. Mas naquela época as especiarias eram extremamente importantes. E por que elas eram tão importantes? Lembre-se, nós estamos falando de um período que não existia geladeira, não existia freezer. Como é que a gente conseguia manter os alimentos então para que eles não estragassem? Mas na Europa não é frio? Eles também têm verão. E mesmo no frio os alimentos estragam. Então eles precisavam dos temperos. Você salga, ou você usa uma canela, ou você usa até mesmo uma coisa que foi bem interessante e que justificou até a colonização do Brasil, que é o açúcar. Quando você tem a necessidade da aquisição desses produtos, você passa a ter a necessidade de adquiri-los e, portanto, o comércio cresce, os burgos crescem. E nós estamos então falando de uma estratificação social que comporta muito mais do que a ideia de apenas 3 classes, 3 ordens. Com isso, nós temos alguns pensadores, como Thomas Hobbes, que tentam justificar por que nós temos que ter a sociedade em si, a figura do Estado. Na verdade, Thomas Hobbes diz, o ser humano, ele é naturalmente mau. E isso fica bem claro na sua obra chamada O Leviatã. Quando você pega e faz a leitura de O Leviatã, você nota que ele faz uma crítica. O homem no seu estado natural, ele iria para uma barbárie, ele tende para uma barbárie. De forma que se eu sou mais fraca que você, a chance de você me ferir ou até mesmo me matar é maior. E, portanto, o papel do Estado é essa, salvaguardar, ou seja, proteger o cidadão. Porém, há outros pensadores que não pensam assim. E seus pensamentos ficam um pouco mais reforçados quando eles colonizam. Eles não. Quando há as primeiras colonizações do Novo Mundo, entre elas a do nosso Brasil. O que acontece então? Nós temos um pensador chamado Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ele diz, quando os primeiros colonizadores vieram para cá, que os índios eles não conheciam a maldade.
e, portanto, o ser humano é naturalmente bom, contrapondo o que Thomas Hobbes falava. Se o homem é naturalmente bom, qual que é o papel do Estado, então? Na verdade, o homem é bom, mas a sociedade iria corrompendo, dentro da ideia russoniana, corrompendo o indivíduo. E para que ele não sobreponha a sua vontade de outro, nós fazemos o chamado pacto social, em que eu abro mão de parte dos meus direitos, e você também, para que nós vivamos em harmonia. Portanto, o papel do Estado é garantir esse pacto social. A gente vê então que a partir daí sobem os primeiros monarcas absolutistas e despóticos. E daí vem o questionamento: peraí, se o Estado tem que garantir então que eu não seja abusado, como é que eu justifico um sistema em que o rei detém todos os poderes na mão e abusa livremente de todos os seus súditos? Aí é que a gente entra num outro ponto. Vem um outro pensador chamado Montesquieu, e em sua obra O Espírito das Leis, resolve fazer então a divisão não de classes sociais, mas de poderes que deveriam caber ao Estado. E aí nós temos a chamada teoria tripartite. O que é esta teoria? Nada mais é do que pegar todos os poderes que o Estado tem, que é legislar, executar as suas obras e julgar, não mais na figura de um monarca absolutista, em que o Estado seria ele, como disse Luís XIV, l'état c'est moi, mas sim na figura então de 3 poderes. E o que isso impacta na minha vida? Qual que é a importância de eu saber que nós temos então um Estado que tenta garantir a segurança de seus súditos, dos seus cidadãos, hoje em dia, e ao mesmo tempo também divide esses poderes? É bem simples. As nossas leis e o nosso Estado brasileiro tomaram para si essa filosofia de Montesquieu e acabou por fazer com que na nossa Constituição essa teoria fosse recepcionada. Hoje nós temos os 3 poderes, que é o Executivo, Legislativo e Judiciário. E uma das questões que inclusive chegou a cair no último Enem foi sobre o papel da Justiça Eleitoral. Ela foi criada em 1932, na era de Getúlio. E ela trouxe, na verdade, um papel muito importante. Quando a gente vai estudar sobre a nossa democracia, a gente sabe que o nosso voto é obrigatório, direto, ele é secreto e também periódico. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou cidadão, eu tenho o direito e o dever de votar, com base nessa teoria de que, a partir do mandato que eu dou para o meu representante, ele pode ir lá e representar os meus interesses. E tudo isso é feito por meio de um processo eleitoral, de uma justiça especializada, federal, chamada Justiça Eleitoral, que trouxe essa certeza de uma apuração feita com imparcialidade, por meio de leis previstas e de um processo elaborado com previedade. Ou seja, ele é feito anteriormente à eleição. Além disso também, a gente sabe que nessa era de Getúlio trouxe o voto feminino, que foi uma grande importância para a emancipação das mulheres. A partir de então, a gente volta a retomar o conceito de cidadão, mas de uma forma muito mais abrangente e participativa do que a polis romana. Embora lá a democracia fosse de forma direta, ou seja, eles não elegiam representantes, ela era excludente de uma série de pessoas. Hoje a gente sabe que ela é includente, ou seja, mulheres votam. Estrangeiros podem votar? Não, mas se eles se naturalizarem brasileiros, sim. Então a gente tem uma democracia participativa indireta, porém extremamente importante. E eu conto com vocês para uma próxima vez, no próximo aula, e que nós vamos continuar destrinchando mais assuntos importantes e relevantes para a sua preparação, seja para o Enem, seja para vestibulares, ou seja para a vida.